mesmo com essa modificação do ambiente, consegue pegar através de depoimento. Porque, por exemplo, eu vou entrar com uma Sim, inicial, uma ação trabalhista, falando da insalubridade de um, sei lá, de um motorista. Pega foi fa- boa, motorista. Sabe é, por quê? Não, fala, não, Não, termina. por Não, favor. termina. Não, porque aí você tem que pegar um paradigma. Sim, Você tem que pegar um outro motorista da empresa e de repente não fazer perguntas diretas. Você fazia tal coisa? De repente ele já está instruído a falar não, mas fazer perguntas indiretas para colher o que você gostaria de colher. Você trabalhava nesse ambiente? Sim. Quanto tempo? Tanto tempo. Qual a sua função? Tal função. Você conhece fulano? Conheço. Trabalhava aqui? Sim. Então, através disso, a própria perita fala assim, opa, peraí, foi desconstituído aqui o local. sim. Então, eu acho que a perita com essa expertise, ela É. consegue. Olha só, como uma questão a gente leva a outra. Nós falamos sobre perícia trabalhista, a gente comenta um pouquinho da perícia trabalhista, a gente comenta um pouquinho do código da perícia civil. Nós comentamos agora, eu lembrei sobre uma perícia penal, É, né? Que afinal, nós, é o mundo dos manos. não, mas essa daí, porque quando você falou motorista, minha mente ela viajou, ela foi lá em Santa Catarina, Sim. que eu fui fazer uma perícia junto com o perito Ricardo Caires, amigo nosso, né? Um perito também bem conhecido, Sim. né? E a gente foi fazer sobre, não era trabalhista, mas era o local do crime. Tinha acontecido um acidente de trânsito ali. E ali foi mudado também o Caramba, ônus da prova. descaracterizou. Descaracterizou. Porém, com o conhecimento do perito, a gente conseguiu reconstituir todo o local. Inclusive, nós estivemos lá. Eu subi com o drone para pegar Caramba. a imagem. E aí está seguindo o processo. Depois ele vem aqui para falar, Legal, legal, né? para E compartilhar com a seria gente. até interessante o doutor conhecer ele também, porque nós da área da perícia, a gente trabalha em parceria, né? Sim, Ele sim. tem o conhecimento dele, eu tenho o meu conhecimento, o Adriano tem o conhecimento, né? Então cada um tem, Hoje eu acho que a moeda do século não é o dinheiro, é o network. com certeza. Então, por exemplo, eu vim visitá-los aqui outro dia e hoje eu estou aqui, Olha ah, só. tendo essa oportunidade de aprender bastante e compartilhar alguma coisinha com vocês. Então, é a mesma coisa que a doutora falou. De repente, amanhã, eu vou participar de alguma outra perícia, aí eu já converso com a doutora. Doutora, e aí? Aí já, Vamos ser nossa assistente técnica é, aqui? Pô, pode ser. é interessante a questão do assistente técnico, porque quando o juiz ele nomeia o perito, ele pergunta às partes, né, para que apresente o assistente técnico e junto com o assistente técnico os quesitos, Sim. né? Que o assistente técnico, nós temos já matéria, todo o assistente técnico, ele pode, aí eu já falando do civil, né? Ele pode impugnar o laudo do perito, ou ele pode concordar. Sim. Eu tenho uma ação trabalhista, eu não vou falar qual, mas assim. Não, É, é, fala assim por cima, né? Porque é, é, é porque é da minha esposa. É da sim, minha aí esposa. você já falou, eu não vou Mas eu não falar, vou. mas é. Não, eu não vou falar que é reclamada. Né? Pelo menos eu vou falar só que é da minha esposa, porque tá em casa também. Mas não tem essa infração ética aí. Mas foi marcada uma perícia médica e colocaram lá 5 assistentes técnicos, a parte da empresa reclamada. Aí eu falei pra ela, eu já fui preparando ela. Eu falei assim, ó, lá eles vão te sabatinar, porque os assistentes a favor da reclamada vão acompanhar a perícia. Eu, como advogado, não posso. Perícia médica eu não posso acompanhar. Mas na realidade, por exemplo, todos esses assistentes técnicos.
Os assistentes técnicos têm que acompanhar o perito. O Sim, perito que vai fazer, os assistentes técnicos, só vai eles vão acompanhar. acompanhar. Se uma eventualidade, pode até perguntar, ela, por educação, ela pode Ou responder, não, ou também. não. É, Ou já tem os quesitos, por isso tem que ter os quesitos nos autos, sim. né? Que aí o advogado, ele formulou das partes, né? Tanto da reclamante e da reclamada, formula lá, então a pessoa... E seria interessante também um advogado que está no... com a reclamante ou reclamada, instruir o seu cliente. É que nem esses dias quem me acompanhou aí nas redes sociais, eu estava histérica. Por quê? Estava histérica, porque eu fui fazer a perícia, cheguei no local, as pessoas não estavam informadas da perícia. Caramba. Você entendeu? Só que as pessoas atuais eram os terceiros interessados. Porém, vai ser o terceiro interessado porque vai entrar no processo que até então não sabia. É, vai rolar do mesmo jeito, Você né? entendeu? Sim, Então, assim, eles não estavam sabendo, nem o síndico estava sabendo. Então, o correto é o advogado instruir o seu cliente. sim. Mas será que não é uma tentativa também de tentar suscitar uma nulidade lá na frente? Ou não? Ou é simplesmente porque não quer instruir e avisar que vai ter a perícia? Porque eu entendo às vezes como uma possibilidade de falar assim, ah, não, eu vou deixar dessa forma para dificultar o trabalho da perita. Só dessa forma. Que acho que é ruim, sabe? Querer só ganhar, judicializar. E Só. é complicado, porque, inclusive, hoje, a advogada de uma das partes entrou em contato comigo, querendo saber, né, a situação, né, o cliente dela não estava entendendo, tal, tal, tal. E no finzinho da deixa, ela custa esse valor. O que que eu fiz? Eu abstraí e fiz de demência, Sim. porque é só nos autos. Então, aí a pessoa quer informalidade, aí já quer. Você entendeu? É. É complicado. Mas assim, na questão da insalubridade e da periculosidade, eu não domino 100%, mas eu entendo bastante pela vivência no aspecto, como eu te falei, no aspecto trabalhista. Mas se o reclamante ou o funcionário, para alguns, né, que vão entender como funcionário, se eles têm essas informações desde quando ele ingressa na empresa, olha, você vai passar por um período de treinamento. Aqui a empresa ela trabalha, ela tem insalubridade. O que que é grau mínimo, médio, máximo? Periculosidade é a mesma coisa. EPI, não adianta você dar um EPI e não é só entregar, ter lá o documento de entrega do EPI. Você tem que controlar para saber se está utilizando ou não. Ou não. Treinamentos para saber se sabe Que utilizar. nem o empregador, ele dá a roupa, os Sim. acessórios, a pessoa vai entrar lá na Câmara fria, por câmera exemplo. fria e no fim, não entrou com. Mas É. tem o acessório lá, por que que ele não entrou? Também tem isso também, né? Então, por exemplo, tem funcionário que fala assim, ah, não, mas é muito Desconfortante. desconfortante, eu tenho que entrar rapidinho ali e tal. Mas só que mesmo esse entrar rápido, E o choque o térmico? choque térmico, mesmo assim, por isso que precisa ter as pessoas para fazer com que o uso seja devido e pontual. Então não adianta simplesmente você dar os equipamentos e achar que está tudo certo. Aí entra na questão do compliance. Sim. Você explicar para o empregador que, além da entrega, ele precisa ter o controle do uso. Eu acho interessante que muitas empresas ela tem o treinamento, né? Ou é mensal, ou é semanal, ou é a cada 15 dias, né? Ela dá um treinamento para eles poder usar o equipamento. Isso é interessante, né? Sim, alguns dão esses treinamentos, mas na verdade o funcionário ele quer saber do salário dele no final do mês. O funcionário é isso. Eu imagino que uma relação trabalhista ela é igual a um casamento. Sim, Porque no começo, nos 3 primeiros meses, você acaba falando, é, é,
Eu te Você amo. tá se conhecendo, eu te amo. Então, assim, se você quer que aquela relação trabalhista ou o seu casamento perdure, faça coisas cotidianamente. Essa semana eu completei 14 anos de casado. Muito Parabéns. obrigado. Então, assim, você precisa regar sempre. Sim, E a mesma coisa na relação trabalhista. Então, um funcionário, ele entra nos 3 primeiros meses, ele é um santo. Ele faz tudo certo, ele não cobra hora extra, não reclama de nada. Mas depois, passou os 3 meses, aí já quer adicional, aí quer não sei o quê, aí faz outras exigências. Só que quando eu falo de casamento, e faço essa analogia, eu estou falando principalmente na questão da separação, sim, na hora da ruptura, na hora de você desligar o funcionário. Ah, não, porque aí quer ingressar com a ação trabalhista, muitas vezes sem o direito. E sim. quando tem o direito de ingressar com a ação, aí você conhece a pessoa. Então, no divórcio, você só conhece a pessoa de fato no divórcio. Ah, não, se separar, cada um fica com um pedaço. Tá, mas vai ter briga. É Tem, que nem aquela frase, meu bem, meu bem, meu bem e meus bens. justo. Não conheci essa frase, mas agora é isso aí. Então, assim, no trabalhista, quando você manda um funcionário embora, sei lá, vamos supor que seja por justa causa, se não tiver um embasamento técnico e convincente dentro da CLT para você fazer isso, lá na frente ele vai pedir a Sim, reintegração. Então, na questão da insalubridade, o funcionário fala assim: funcionário, imagina, o funcionário na empresa entrando na câmara fria, fazendo qualquer atividade insalubre, sem os EPIs, sim, sem o fone auricular. Beleza, tudo bem, enquanto ele está no vínculo trabalhista. Após se encerrar, aí ele fala: não, mas eu fiz isso porque o patrão falou que não precisava usar. Na verdade, ele que não ficava usando. é também É, a obriga injustiça, né? é É uma obrigação do, injustiça. tra- do, do empregado controlar? É. Mas também o empregado, ele muitas vezes ele faz isso de comum acordo. O empregado, o empregador, fecha os olhos, tipo assim, ah, não tá usando, mas tá tudo bem. É meu amigo, é meu funcionário, tá aí muitos anos, não vai fazer nada. E aí, da parte do funcionário, ah, eu quero ficar aqui o resto da minha vida também, fui promovido agora, e vai ficando. Só que quando ocorre essa ruptura, aí as partes se encontram numa mesa de audiência, ou agora Nossa, no mundo virtual, aí um quer matar o outro. Ah, nossa. mas insalubridade, perigo. E quando vai fazer a perícia? Perícia. Nossa, Quer matar o é um perito. clima e que é o menos responsável de tudo. Assim, na questão das responsabilidades. Tá ali simplesmente para adstrito aos fatos. Ah, a empresa é essa, é essa. O endereço que está na ata é esse, é esse. Eu vou fazer a perícia ali, tem embasamento técnico jurídico para isso. Lá no laudo, lá depois vocês podem guerrear na audiência, na instrução. Aí vocês guerreiam. Até porque o juiz ele tem o livre convencimento dele. Sim, Então não é só a perícia. A perícia ela é um embasamento técnico sobre sim. aquilo. Top. Não adianta. Vamos falar de provas. Se uma testemunha falar, eu transportei inflamável, e a perícia fala, tinha inflamável, é diferente o peso. Sim. O, o, reclam, o, a testemunha, ela falar na prova da oitiva, ela falar que transportava explosivos, mas na perícia não foi constatado explosivo, o que tem que prevalecer é a É perícia a técnica, perícia. não a testemunha, o testemunho pessoal. Mas aí é que tá o problema do judiciário, penso eu, que muitos juízes eles acabam não tendo um equilíbrio, sabe? Alguns querem seguir exatamente o que está na perícia, top. Só que outros, ah não, eu vou inventar. Sabe que questão de querer legislar? Sim. Alguns juízes acabam fazendo isso e acaba dando jurisprudência. Por isso que eu penso que em alguns momentos se abre brecha para pedir acúmulo entre insalubridade e periculosidade, que para muitos isso é incabível. Mas se tem algumas decisões favoráveis, por que não? Sim. Mas é isso, doutora. Nesse quesito de insalubridade e periculosidade, eu acredito que muitas coisas poderiam mudar se tivesse um pouco na mudança na cultura das pessoas. Eu acredito que não só na cultura, mas nas leis.
na legislação, na decisão do juiz pegar, analisar Sim. os fatos corretamente, né? E a gente, é que nem a gente procura um país mais justo. Aí eu te faço uma pergunta agora. Ai, Jesus. Eu vou te fazer uma pergunta. Por exemplo, é, a NR16, que é de periculosidade, ela fala ali, tem um rol taxativo, com algumas hipóteses, por exemplo, explosivo, inflamável, enfim. Porém, eu fui na perícia hoje, aí eu vejo sei lá, um empregado em cima de um caminhão acima da sua capacidade suportável. Não é periculoso, mas não está na RNR. Então, eu acho que deveria, como a doutora falou, mudar a legislação, mudar a lei. Tem que mudar a legislação, mas o perito, quando ele é nomeado para fazer a perícia, ele tem que colocar tudo que ele vê. Esse é o Perfeito, correto. perfeito. Ele tem que descrever tudo que ele viu ali no seu do ambiente pericial e relatar para que o juiz ele tenha o seu Convencimento. convencimento. Sim. Entendeu? Ele tem que relatar tudo, tudo. Eu vejo que É claro que tem certas coisas que ele não pode, ele não vai dar a sua opinião. Sim, Por isso que a perícia ela tem que ser técnica. Ele não justo. pode, eu acho isso. Não, ele tem que, por isso que ele tem que relatar tudo que ele vê ali, Com fundamento com tal, é fundamentos, isso. né? Justo. E explicar direitinho. E através do seu fundamento, através de tudo que ele viu ali, aí o juiz ele toma a decisão dele. Sim. Se é favorável ou não. O juiz também pode não aceitar. Não, eu não aceitei, eu não concordo com esse perito e ele pode, o perito digitou lá alguma coisa, ele viu algo que, né, Não está de acordo. que não estava de acordo, ele não aceita esse laudo, não. A minha decisão é essa. Sim, ele tem esse poder. Mas se como a doutora falou, se a legislação ela fosse um pouco mais abrangente, porque, entenda, o cenário de quando foi criado, por exemplo, o CPP, Código de Processo Penal, era um cenário. Sim, Quando foi criado a legislação civil, é um cenário. sim. Então ela precisa ser mudada cotidianamente, porque hoje nós vivemos outro cenário. E foi até interessante você falar que no código ele falava o seguinte, que para você ser um perito, antigamente, para você ser um perito, o perito oficial, ele tinha que ter a formação, o perito judicial, ele tinha que ter a formação, só a graduação. Sim, E com essa nova resolução de 2015, ele já abriu esse campo para o técnico e o científico. caramba. Então, isso é muito interessante. Então, abriu mais, né? Sim, mas que se não tiver. Essa mudança é aquilo que você falou. Tem que haver a mudança É na um novo legislação. cenário. Novo É um novo cenário. cenário. Por que tem agora crime cibernético? É um novo cenário. Então, se não tiver essa mudança, essa adequação, se a gente for falar aqui de periculosidade, insalubridade, de quando nós estamos falando disso? Teve agora a reforma trabalhista de 2017, que já fazem 5 anos. Sim. Mas fala reforma trabalhista, mas mudou pequenos Coisa detalhes. que precisa ainda ser ajustado. Muito, muito. Eu vou além. Lógico, não é ponto do nosso bate-papo aqui, mas eu acredito piamente que o ideal para a sociedade seria você trazer a Constituição Federal desde o Sim, ensino fundamental, ensino médio, mas não no linguajar que nós temos, que é um linguajar técnico. sim, Sabe a Turma da Mônica, por Sim. exemplo? Fizeram lá um linguajar de adolescente. sim, Então tem lá a Turma da Mônica, eles adolescentes, é um outro público. Então na Constituição Federal eu acredito que deveria ter isso também. Porque se lá atrás, com as crianças, adolescentes, nós já tivéssemos algo nesse sentido, a gente ia ter mais peritos, a gente ia ter mais informações sobre o que é insalubridade, periculosidade, o que é direitos, quais são os deveres do cidadão. e menos processo parado. Menos processo parado. Porque quantas pessoas que são graduadas, que poderiam ser peritos, Sim,
peritos, peritas, enfim, Sim, no sentido amplo, mas que não tem essa informação, sim. que tem outros tipos de graduação. Eu imagino, quando eu entrei na graduação de Direito, eu queria ser investigador de polícia. Aí minha avó me convenceu a não ser, que ela tinha muito medo e tal. Mas só que dentro, eu já era formado em administração de empresas. Então, com aquela graduação, Pode ser um auxiliar da justiça. isso, justo. Eu já poderia ser, mas não sabia. E fiquei penando em outras E lá profissões. no direito você aprende sobre a empresa, a falência, antigamente era falência concordata, hoje é falência e recuperação. Você, como administrador, você poderia ser um auxiliar da justiça. Olha só, tem uma palhinha de auxiliar da justiça aí, Aí, né? Poderia ser um auxiliar da justiça. Mas você também poderia ser um perito judicial na esfera administrativa, sim, sim. entendeu? E que acredito que seja bem rentável, né? Todo mundo fala sobre honorários. Ah, é a melhor parte, né, doutor? Sim, é a melhor parte, mas é que nem. Assim, eu acho que faz jus a. Todo mundo quer ser perito, Sim, quando eu falo todo mundo, no sentido amplo, quer ser advogado, quer ser jogador de futebol, mas não quer pagar o preço sim. do estudo, da É que dedicação. nem eu estava falando, né? A questão de honorários. Tem peritos e tem peritos. Entendeu? Nós temos uma tabela, vamos falar sobre o corretor de imóveis, né? O perito em avaliação imobiliária. Certo. Que eu paguei um absurdo. Absurdo assim, né? Tem lá um valor. Né? Foi avaliar Só meu que, imóvel, pô, X mil reais. Falei, eita. só que assim, quando a tabela, nós seguimos a tabela do Cresce, né? E a tabela ela nos ampara até 1% no valor do imóvel, Até 1%. até 1%. Então Então, nós esse até um por temos. cento você tem essa Você entendeu? liberdade aí. Aí eu vou deixar uma pergunta que depois o doutor pesquisa. Ah, Quanto será que aquele perito que fez a avaliação do duplex do Lula? não, é tri. É Triplex. triplex, É que ele não triplex. consegue É falar o duplex, não, triplex. triplex, né? Vai a deixa aí, pesquisa, quanto É, será que aquele perito ele não recebeu para fazer aquela perícia? eu não tenho, eu vou pesquisar, mas eu não tenho um triplex. Mas eu paguei caro na minha perícia. Eu não posso falar caro, porque a gente não pode mensurar o valor do trabalho, do Sim. É profissional. porque assim, ó, eu falo para você, por exemplo, quando eu comecei na perícia judicial, eu comecei com uma pranchinha e uma caneta. Certo. Hoje eu tenho uma equipe. Hoje, se eu precisar de um topógrafo, eu vou fazer uma uso capião. Eu preciso de um topógrafo. Sim. Só que para eu entender o que aquele topógrafo está fazendo, o que, que eu fiz? Eu fiz um curso de topografia. Tava eu 2 horas da manhã estudando É topografia. o preço que eu falei, que a Maria não quer pagar o Você preço. entendeu? Antigamente eu ia com a pranchinha e uma caneta. Hoje eu tenho drone, hoje eu tenho equipamento caros, né? Então, assim, para fazer uma perícia e para que o meu laudo seja plausível para quando o juiz lê entender. Por isso que se pode mensurar a justiça do valor dos honorários. Por exemplo, nós fomos para Santa Catarina, nós fomos para Santa Catarina, o Hermínio gosta de ir dirigindo, nós saímos daqui na sexta, chegamos lá outro dia. Moído. Foi uma aventura, adrenalina, né? Foi muito bacana, mas eu fui, levei meu equipamento, levei o drone, levei o que eu precisava para usar naquele dia. Estava chovendo e mesmo assim eu coloquei o drone para subir, né? Vai que o equipamento ele é prejudicado devido à água, Sim. entrou dentro dele, então para recuperar as coisas que foram gravadas dele, então tem toda uma situação. Quando eu vou fazer com o meu material drone, eu não posso ir com esse celular. Eu tenho um celular específico para ele, que tem uma capacidade maior, porque o sistema do drone é pesado, então tem que Sim. ser um compatível. Então eu tenho toda essa situação. Então eu creio que outros peritos também têm essa situação. Fora isso, o tempo, o prazo que eu vou ficar estudando o processo, porque não é só sentar lá e. Não, você tem que estudar o processo. Você tem que estudar a perícia.
Você tem que estudar o local, que nem nós fomos lá, um acidente de trânsito, ó, o carro veio de lá, o carro veio de cá, o carro veio de cá. Sistemática. Sim. Toda a sistemática, você entendeu? E fora só fazer o laudo, não é só fazer o laudo, você também tem que responder quem? Os advogados. É, são chatos. E aí o advogado ele não concorda. Um vai concordar e o outro não vai Mas concordar. isso sempre, em toda a esfera do E aí, direito. e aí você, como perito, você também tem que entender o processo. Senão você vai colocar qualquer coisa lá e aí, É, né? mas aí faz parte do jogo, concordar ou não concordar, a gente... Sim, faz parte, mas o perito, ele tem que ter o conhecimento técnico, científico, entender do processo e responder à altura. Sim, sim. Eu já cheguei receber cada linguajar dentro do processo de advogados que não concordou com o meu laudo. Sério? Chegou a falar essa imprestabilidade deste laudo. Caramba. Só faltou xingar o perito. Ah, eu acho que tem que ter um pouco de bom senso, né? Eu olhei assim, eu falei, Jesus, eu não sou advogada do processo. Eu só sou perita, eu estou relatando aqui o que eu vi. E o que eu vi é isso. Mas aí é oportunismo que quer desaguar ali na possibilidade do seu laudo. Não só da doutora, mas em vários outros momentos, né? E De outros não é laudos. só, às vezes a gente está falando aqui do perito, 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 mas o assistente técnico, ele pode impugnar o meu lado e falar assim, não, mas é isso, isso e isso. Que nem nessa perícia que nós fomos fazer, nós estávamos como assistente técnico. Então, nós conseguimos suspender para ser analisado melhor, marcaram outra perícia, foi feita outra perícia, né? E por último foi essa que nós fomos fazer. Caramba. Você entendeu? Então, assim, o assistente técnico ele pode impugnar, não, eu não concordo, não, não é isso. Ele pode ter um conhecimento. Eu deixei de relatar tudo e ele viu uma falha ali no meu laudo e falou: peraí, não, não é isso daqui. Por que o perito não fez isso? Por isso que tem outros graus de jurisdição também, não só na questão da perícia, mas na fase processual. Porque às vezes o juiz ele pode deixar de passar alguma informação. Ele pode acontecer isso. Na perícia é a mesma coisa. Sim, Porque em um momento você está como perita e em outro momento você está como como assistente. Então tem esses lados. Então você tem esse conhecimento e consegue separar bem as coisas. Contudo, não adianta você falar assim, não concordo. Não concordo com essa perícia. Tá, mas não concorda por quê? tem que justificar. Não concorda por quê? Além de justificar, porque você pode ficar meia hora escrevendo Tem ali, que ter um embasamento. embasamento técnico, jurídico, tem que ter algum fundamento legal para isso. Conforme tal coisa, acontece isso. Gente, olha, vou cortar um pouquinho aqui o doutor. Fica à vontade, pelo amor de Deus. Chegou umas perguntas aqui, olha só. Eita! Posso falar o nome de quem está perguntando? Pode. Olha, nós temos um internauta que fala, né? Está chiando um pouquinho, né? Será que é a minha posição aqui? Eu ainda chamo pra mim eu chamo tudo de telespectador. Tá Telespectador. nos vendo aí, é telespectador. É porque assim, ó, quanto o tempo vai passando, né? Nós vamos ficando desatualizados. Né? Então precisamos nos atualizar. Né? Tinha aquela questão de arrasta para cima, né? Tinha. Arrasta para cima. Aí Eu era louco pra bater 10 mil pra ter o rasta pra cima. Bati, acabou o arrasta pra cima. Falei, eu queria fazer um history e falar assim, arrasta pra cima. Nossa, né? Que isso. E aí, como assim, eu afastei um pouquinho aqui, porque eu tô com uma demanda, que nem eu estava falando pro doutor, né? Tô com uma demanda de perícia, de diligência, né? Inclusive amanhã eu vou retornar em uma, né? E aí eu falei, aí a gente conversando, eu falei assim, vamos fazer uma arrasta para cima. E o pessoal, Fabiana, para. Eu falei, gente, eu estou desatualizada. Vamos lá. Então, ele fala aqui, Adailton, afinal, o que é perícia trabalhista? Essa pergunta seria para mim, mas não para o doutor Diego, para o doutor Diego. Bom, perícia trabalhista nada mais é
que a perícia é para tentar verificar a questão da insalubridade ou periculosidade. Insalubridade, quando vai estar no artigo 182 da CLT. Acho que é o seu. Será que é o meu? Será que é o seu? Deixa eu ver. Isso, melhorou. Caraca, meu celular pode ter que ficar longe, hein? Vamos lá. Não vou poder nem acompanhar ali. É, a insalubridade ela está no artigo 182 da CLT. Então ali fala de alguns danos à saúde. Trazendo de uma forma menos técnica, é onde você vai depreciando essa saúde conforme o tempo. Acho que. Só um minutinho. Qual que é a câmera que ele tem que olhar? Ah, essa Essa daqui, Deixa né? eu olhar para lá. Então, vamos lá. É a resposta para o Adailton. O telespectador chegou Afinal, ali. o que é perícia trabalhista? Então, perícia trabalhista, ela está voltada à insalubridade e à periculosidade. Insalubridade, artigo 182 da CLT, periculosidade, 183, 19, não, 192 e 193, perdão. 192, insalubridade, e 193, periculosidade. Periculosidade, artigo, são produtos explosivos, inflamáveis, cortantes, elétricos também, E muitos outros, e né? muitos outros. Já insalubre, quando pergunta aí na questão de o que é uma perícia, porque está perguntando, na verdade, o que é uma perícia trabalhista. É simplesmente quando nós pedimos para que o juiz nomeie um assistente, um perito, Perito. para ir até o local de trabalho, para saber se o funcionário ali ele teve contato com produtos insalubres ou periculosos. Tem outra perguntinha aqui do João. Qual a importância da perícia trabalhista? Para mim, a importância é o que nós já falamos. É de suma importância porque sem a perícia, o juiz ele não está no dia a dia do trabalhador, Tem. nessa relação processual. Nós temos várias perguntas aqui, da Nicole. Ela pergunta em quais áreas se especializou para estar nessa área. Isso. Aí É, é para mim ou é para para o ti? Diego, tá Para aqui. mim? Isso. Tá. Eu me especializei em Direito do Trabalho e Processo de Trabalho, fiz pós-graduação em Direito do Trabalho e Processo de Trabalho e tenho alguns cursos de extensão no Direito Desportivo. Inclusive, tive a honra de lecionar um curso agora na UNG, né, Universidade de Guarulhos, no que tange a introdução do Direito Desportivo. Nossa, que bacana. Tem que dar uma palestra pra gente, né? Eu tenho essa. Eu quero um dia, se a grade de direito desportivo entrar, né, ainda não está, previdenciário não está ainda na graduação, direito esportivo ainda não está, direito médico deveria estar, não Agora, está. com esse pouquinho que nós conversamos aqui sobre a perícia, o que que o doutor acha? Tinha que estar também, né? Tinha que estar também. Tinha Tinha que que estar. Claro que sim. tinha Tem algumas matérias, de verdade, que só tá para encher linguiça. E cai no Desculpa, exame da ordem. cai. Cai no exame da ordem. Mas tem algumas matérias, desculpa, doutora, que eu acho um absurdo. Aí você vai falar de hermenêutica, aí você vai falar tem algumas matérias que só tá ali para você fazer você pagar mensalidade. E aquelas que de fato fazem A a diferença diferença no mundo do direito não está. não estão. Bem, nosso tempo está se esgotando. Falta quanto? 3 minutinhos. 3 minutinhos? Bem, falar rapidinho. Pessoal, Masterclass Hotel Bristol, dia 12/3. Venha participar conosco. Doutor, Eu agradeço aqui a todos, agradeço aqui a oportunidade, para mim foi incrível, espero ter contribuído de alguma forma. com certeza. Indico aí o curso da doutora também, ali em Guarulhos, Hotel Do Hotel Bristol, Bristol. no centro de Doutor é Guarulhos, né? convidado. Olha que eu estarei lá. Olha, Quero e vou estar lá. sim, é convidado. Nós íamos falar um pouquinho, né, sobre sair um pouquinho do É, direito, mas a sair um gente vai pouquinho. ter, A acredito que gente vai ter oportunidade. teremos outras oportunidades. A doutora vai me visitar lá no podcast. Sim, Tenho você, certeza. para a gente ter assim um papo mais aberto, né? Que nem Sim. estava falando com ele antes da gente dar início, né? Que eu fui lá atrás, eu fui empresária de um grupo de samba. Aí, tá vendo? Quem diria? Mas eu tenho certeza que a É, gente vai ter outras oportunidades. Agradecer aqui todo mundo que faz parte aqui do grupo do podcast de vocês. Desejar todo o sucesso do mundo. Tenho certeza que
O curso já é, não é que vai ser, já é um sucesso. E para aqueles que me conhecem aí, eu vou passar o link também. Para aqueles que quiserem fazer o curso, eu indico com E certeza. também que queira conhecer também um pouquinho da matéria de desportivo, um pouquinho da matéria da perícia trabalhista, pode estar assim, falando com o doutor. Eu preciso, antes que termine, por ter 2 segundos, mandar um abraço para os meus sócios, Dr. Paulo, Dr. Tiago e Dr. Paulo, Dr. Tiago e Dr. Leonardo, que me aturam lá no escritório que a gente tem, Maquiene Advogados Associados. Mandar um grande abraço para vocês Não, aí. e faça os comentários, né? Faça os comentários. Não, comentário vai ter. Eita, vai. Amanhã vai. Ah, pode ter certeza. Olha só. Pode ter certeza que sim. Mas eu falei para eles, falei assim, eu espero que esteja somente abrindo um caminho. Quero que vocês também tenham a oportunidade de ir lá, contribuir um pouco, ouvir, compartilhar informações e aprender, porque aqui eu aprendi pra caramba, não sabia absolutamente nada. Agora eu já vou municiado já para a próxima perícia já. Tá certo, então. Quero agradecer a todos e ao próximo podcast.